Olá, eu sou Tota, esse é o meu podcast, minha sala segura, meu quarto do pânico, o meu submundo, onde eu compartilho algumas ideias, conselhos, reflexões, paranoias. Então aumentem o som, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem através das caraminholas da minha mente. Homens açucarados. Quem são? Como são? Onde estão? Como estão? Onde vivem? Como vivem? Hoje no meu podcast. Para quem não sabe, você aí que tá ouvindo e não sabe o que é um homem açucarado, um homem açucarado é um homem assim, vamos dizer no vocabulário popular, um homem mais afeminado, sabe? Que desmunheca, que não sei o quê, que curte cultura pop, divas pop e afins. Um homem açucaradinho, que é meio afetado e afins, como diria um bom machista. Uns homens assim que têm um molho diferente, um molho mais agridoce e afins. Homens que não se importam em falar fino, homens que usam rosa, homens que não se importam em usar rosa. Enfim, o que tem os homens açucarados? Tá rolando aí um movimento na internet que os homens açucarados eles estão tendo assim mais visibilidade, eles estão em alta, entendeu? Várias pautas sobre. E aí tem uma pauta aqui latente assim, que é mulheres estão gostando e se atraindo e procurando mais por homens açucarados. Tá passada? Vou citar aqui 2 exemplos que eu vi na internet, que é a Bruna Marquezine com o João Guilherme e a Marina Sena com o Juliano Floss. Pra quem não sabe, o João Guilherme é o filho do Leonardo e o Juliano Floss é o dançarino de TikTok que tava na Dança dos Famosos. Enfim, aí os dois são considerados homens afeminados na internet, né? E aí elas, mulherões da porra, né? Estão num relacionamento com esses caras. E a internet, assim, empolvorosa comentando sobre isso. E eu também decidi comentar. Por quê? Porque eu também estou no clubinho dessas mulheres. Eu e algumas amigas minhas estamos no clubinho dessas mulheres. Que tem, assim, uma certa quedinha por homens açucarados. Mas aí, agora eu vou explicar, né? Na verdade, eu parei para pensar sobre isso e o porquê, né, desse movimento, não só meu, assim, pessoal, mas um movimento meio que coletivo das meninas, mulheres, garotas. Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres. Por que esse movimento? E aí eu cheguei a uma conclusão, que é simplesmente por esses homens não terem uma masculinidade tóxica. Enfim, mas é porque simplesmente esses homens não têm masculinidade tóxica, em teoria, né? Por quê? O que é masculinidade tóxica? Masculinidade tóxica é aquele homem que tem que ser sempre viril, aquele homem que tem que ser sempre gostosão, aquele homem que tem que estar assim, rodeado de mulheres, ser desejado por todas, que tem posse das suas namoradas, das suas parceiras e afins. E não é legal, a gente não gosta disso. E esses homens açucarados geralmente não têm isso. É um ponto a se pensar. Eles se sentem confortáveis o suficiente para serem afeminados, entre aspas, como diria a sociedade, e defendem isso, sabe? Então, eles parecem ser corajosos o suficiente para encarar, sabe, o patriarcado. Porque o patriarcado dita como os homens devem ser, né? Tudo isso que eu descrevi, que ele tem que ser viril, que ele tem que ser machão, que ele tem que ter a última palavra, que ele tem que ter voz grossa e afins, etc. Enfim, parece que eles são corajosos o suficiente para encarar o patriarcado de frente e a masculinidade tóxica. Eles não têm medo de dizer não a essas coisas que a gente não gosta. Então, é uma afinidade que a gente tem, entendeu? Eles têm autoconfiança, eles têm autoestima e eles não se importam com esses estigmas de como um homem deve ser, um homem deve se portar, que o homem não pode chorar, o homem não pode usar rosa. Eles não têm isso. Então, temos aí um novo lote de homens no mercado. Quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos. Que eles não estão tão no mercado assim, porque senão eu não tava solteira. Enfim, vamos a outro ponto, que não é sobre isso. E aí eu cheguei a essa conclusão, de que a gente se sente, assim, mais atraído e confortável, não por eles serem afeminados, mas sim por eles não terem esses traços tóxicos que eu comentei. Depois eu quero saber se tem alguém aí que tá ouvindo e concorda comigo, me conta, porque eu cheguei a essa conclusão e eu acho ela bem válida.
tem outro ponto, que é boys trans. Boys trans, geralmente, é muito comum que boys trans sejam açucarados. Por quê? Inclusive, não sou nem eu que vou explicar, porque eu vi no TikTok esses dias um boy trans, obviamente, falando justamente disso, das mulheres estarem procurando mais boys açucarados, e ele tava reclamando de onde estão essas mulheres, porque elas não me acharam ainda. Obviamente que eu comentei, oi, mas não vem ao caso. Não, meus amores, mas a maior mentira do século que inventaram foi que mulher gosta de homem afeminado. Não gosta não, porque se gostasse, ia ter uma filona desse tamanho aqui, dando em cima de mim, porque eu sou mais viado do que o próprio viado, né? Fui criado como mulher. É coerente que os boys trans, homens trans, sejam mais afeminados, sejam açucarados. Por quê? Porque eles foram criados como se fossem garotas. Entra de novo o machismo e o patriarcado que impõe que as garotas têm que ser mais femininas e não sei o que desmunheque, não sei o que, usar rosa, não sei o que. E aí isso foi aplicado a eles, só que eles não eram meninas, eles eram homens. Então eles cresceram com isso e não com a masculinidade tóxica implantada neles. Que mecanismo, não é? Então, eles comumente, geralmente, são mais afeminados. Então, eles têm ali um molho agridoce, um molho diferenciado, sabe? E eu adoro. Diga-se de passagem, mas não vem ao caso. Inclusive, eu quero muito saber de vocês, a opinião de vocês sobre esses dois pontos, né? Sobre as mulheres gostarem mais de homens açucarados, agora, entre aspas, e os boys trans normalmente serem mais afeminados. Se você é um boy trans, me conte aqui. Mas eu, pela experiência que eu tenho, todos os boys trans que eu já tive contato, conheci e acompanho, a maioria é afeminado. A grande maioria. Tem sempre ali um tracinho, assim, mais delicado e afins. E, ó, em nenhum momento eu estou dizendo que essas coisas são ruins, tá, galera? Nenhuma dessas coisas são ruins. Não porque não são ruins pra mim, é porque não são ruins em geral, tá? Se você tem algum problema com isso, vá se tratar. Porque é perfeitamente normal que os homens não sejam uns iguais aos outros. E isso é ótimo, porque a gente não tem, né, que sempre falar um não. A gente pode falar um talvez. Porque se todos os homens fossem iguais, aí o mundo estava perdido, realmente. Aí a gente ia ter que criar homens em cativeiro para poder levar a humanidade para frente. Porque, olha, tá complicado, tá complicado. Eu ia trazer um top 10 de boys que eu considero açucarados. Só que não consegui achar 10 nomes. Eu abri aqui o Instagram e fui vendo quem eu sigo no Instagram, né? Mas não consegui achar 10 nomes. Olha só, eu estou surpresa, passada. Mas com certeza tem mais que eu esqueço de seguir. Provavelmente tem outros nomes 1000 por aí que eu não acompanho no Instagram. Eu posso acompanhar no TikTok ou em outro lugar. Enfim, tem outros nomes. Mas esses são os que eu consegui captar por lá. Não tem ranking, tá? Do mais açucarado por menos. Isso eu não fiz, mas vou jogar aí. Primeiro é um que eu já comentei, o João Guilherme. Ele é bem açucaradinho. A gente adora. Segundo, Gabriel Santana, o menino da Chiquitita, sabe? Que fez o Mosca. Então, o João Guilherme se diz hétero. No meu mundinho ele vai ser bissexual. O Gabriel Santana é bissexual. O Damiano, do Maneskin. Não sei se vocês já viram esse homem performando ao vivo, mas assim, eita. O Dante Olivier, acho que é Olivier o sobrenome dele, mas ele é um influencer aí trans. Ele é um boy trans. Ele é feminadíssimo, mas ele namora uma menina e ele também é bissexual. Bad Bunny, o cantor, vira e mexe, ele aparece ali com um croppedzinho, uma camisa mais apertada e afins. Esses boys, inclusive boys açucarados, têm isso em comum, eles adoram um cropped. E a gente adora, porque eles geralmente são gostosos, então assim, pele à mostra e eles são gostosos, então tá ali pra eu ver, eu vou ver, né? E o outro nome que eu encontrei, Timothée Chalamet. Ele também é um boyzinho açucarado. Ah, esqueci de mencionar ele, porque tinha na mesmo lugar que eu tinha lido sobre o João Guilherme com a Bruna Marquezine e o Floss com a Marina Sena, estavam falando também do Timothée Chalamet com a Kylie Jenner. Então, passado, menina, realmente é uma tendência. Se a Kylie Jenner aderiu, realmente é uma tendência. Joguei aí esses nomes. Eles têm, assim, um molho diferenciado, como eu disse, um molho mais agridoce, que me faz um certo, assim, nossa, que interessante. Eles têm um je ne sais quoi. Eles têm.
E aí eu comentei aí da sexualidade de alguns porque eu não me surpreenderia nem um pouco se algum desses nomes aqui viesse a se revelar gay. Por quê? Porque existe uma linha muito tênue entre os homens açucarados, bissexuais, heterossexuais, enfim, e os gays mais masculinizados. Tanto que eu já me apaixonei de ver um crush, uma queda, por muitos homens gays. Acontece, sempre acontece, aconteceu. Enfim, muitos que antes até de vir a público e dizer que eram gays, até então eram héteros não assumidos. Enfim, e aí tem essa linha tênue entre ter ali o homem hétero bissexual açucarado e o homem gay mais masculinizado, entre aspas, porque masculino e feminino é uma criação, gente, é tudo um grande conceito que a gente falou que é e acredita, mas como vocês sabem, é um grande espectro, é uma criação. É um negócio que a gente criou só para ter de referência, porque na verdade não existe e não importa, como diria tudo em todo lugar a todo momento, nada importa. Eu tenho essa tendência de crushar homens que gostam de outros homens. Ah, que legal, ela adora uma impossibilidade, né? Eu sou assim, gente, eu gosto do impossível. Eu gosto do que não existe, entendeu? Eu gosto, assim, da impossibilidade, da falta de possibilidade. Quanto mais possível for a coisa de acontecer, menos eu vou me sentir tentada a dar atenção e gostar. Eu gosto do impossível, contém ironia e autocrítica. Obrigada! Aproveitando, falando de ter crush, paixonite, uma queda por alguém, vamos falar sobre isso? É uma pergunta, na verdade. Essa pessoa aí que você está tendo uma paixonite, uma queda, um crush, é realmente um crush? Tem certeza? Tem certeza que não é só tara? Às vezes é só tara, às vezes você só tá ali, acumuladazinha, acontece. Às vezes é só carência, muitas vezes é só carência, muitas vezes é só carência. E aí, às vezes, mistura uma coisa com a outra. A carência com a tara. E aí, minha filha, olha, você tem que ser forte. Você tem que ser forte, minha filha, meu filho. Minhas filhas, tem que ser forte. A gente tem que saber diferenciar, né? Porque às vezes a gente tá ali olhando pra alguém, a gente olha com um olhar mais diferente, um olhar mais atento, fala, essa pessoa é interessante. E aí a gente tem que saber diferenciar. A gente tem que saber não confundir as coisas. Peraí. Isso aqui é um crush mesmo? O que é ter um crush em alguém? O que engloba o crush? Vamos lá, vamos definhar o crush. O que é o crush pra você? Pra mim, crush é uma pessoa que possivelmente eu enxergo um futuro juntos, sabe? Uma paixonite, sabe? Uma coisa assim, platônica talvez. Ali você vê aquela pessoa no seu futuro, você fica ali criando fanfics. É a pessoa que você cria fanfics, tá? E não é fanfics eróticas. Essa é a tara. Estamos falando do crush. Enfim, a pessoa que você cria fanfic, você fala, talvez ir ali num lugarzinho juntos, um datezinho, apresenta pra família. Essa pessoa pra mim é o crush. Se eu vejo essa pessoa alvo de tudo isso, ela é meu crush. Agora, se você só tá com olhos pra essa pessoa e tendo fanfics um pouquinho mais calientes, vamos dizer assim, que o horário talvez não permita, aí pra mim é a tara. Que aí você olha pra aquela pessoa e fala, que pessoa gostosa, eu daria tudo pra ela me pegar e... É essa pessoa. Será que o gemidão da Pequena Lã, inclusive esse é um dos meus memes favoritos. Eu tenho que fazer um episódio sobre meus memes favoritos, mas esse é um dos meus memes favoritos. O gemidão da Pequena Lô. Uso muito. Enfim, quando você tem essa pessoa que você fica imaginando coisas mais impróprias para menores de 18 anos, essa pessoa é só uma tara. Pra mim é só uma tara. Não chega a ser um crush, entendeu? Mas pra você pode ser diferente, entendeu? O que é o crush pra você? Mas pra mim, o crush, como eu falei, é aquilo tudo e tara é isso. E às vezes é só carência. Às vezes você não tem nem a tara, nem o crush. Mas aí aquela pessoa tá te dando atenção, e aí às vezes você pode estar acumulado, como eu falei, e aí aquela pessoa vira talvez, né? Quem sabe?
Aí a carência fala mais alto. E aí a gente tem que ter muita expertise nessa hora. A gente tem que saber se controlar. Porque às vezes a gente pode ceder. Sim, se a gente quiser ceder, a gente cede. Mas a gente tem que ser esperto o suficiente pra não cair, né, nas consequências ruins que isso pode acarretar. A gente tem que saber, né? A gente não pode ficar dependente daquela pessoa. A gente não pode dar abertura pra aquela pessoa pensar que ela pode ter mais de alguma coisa, entendeu? A gente tem que deixar a pessoa ciente de que ela vai só suprir ali uma necessidade. E tá tudo certo. Se a pessoa concordar, beleza. Se a pessoa não concordar, ela tem todo o direito de negar. E tá tudo certo. A chave é a comunicação. A chave de toda a interação humana. Eu ia falar de todo o relacionamento. Mas não, vamos pensar mais. Vamos pensar maior, que a gente tá aqui pra isso. Desenvolver o nosso eu. Então, a chave de toda a interação humana é o diálogo, entendeu? A gente tem que dialogar pra tudo, né? Ficar ali no seu devido lugar. Ninguém sofre daqui, ninguém sofre dali. Fica tudo combinado, entendeu? A gente tem que falar, ai, oi, você é meu crush. É até bom que aí a pessoa fala, tá, mas você não é o meu. Então você, entendeu? Você segue sua vida. Eu faço muito isso. Quando eu tenho um crush, eu deixo a pessoa saber. Aí se a pessoa tiver na mesma vibe, talvez fale alguma coisa. Se não, eu já para ali, já corta ali, já começa a desvincular ali, porque eu não tenho tempo pra sofrer. Não tenho tempo. Já sofri muito, não tenho mais esse tempo. Eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho que, né, depositar meu tempo em outras coisas. Quando é só uma tara também. E já a gente vai ali, joga um verde, fala, e aí, qual é? Qual que vai ser? Se a pessoa estiver na mesma vibe, beleza, se não, já também já acordo, já desvinculo, já vou pra outra, não tenho paciência. Sou prática, sou rápida, tenho coisas a fazer. Inclusive faz muito tempo que eu não tenho crush realmente. Eu parei pra pensar nisso, porque parei pra pensar o que era o crush e tal, e aí eu reparei que faz muito tempo que eu realmente não tenho crush assim em alguém, sabe? Uma apaixonite, tipo, ai, nossa, essa pessoa podia. Ai, queria fazer uma família com essa pessoa. Para de me chamar de amiga. Eu quero seu sobrenome no meu gato. Enfim, faz muito tempo que isso não acontece, porque não convivo com muita gente, né? Eu sou uma pessoa isolada do mundo social e pretendo me manter assim por algum tempo, até alcançar umas metas aí. Mas enfim, voltando ao tópico, que a gente tem que, né, diferenciar o que é o crush, o que é a tara, o que é a carência. A gente tem que deixar a pessoa ciente, entendeu? E aí a gente também tem que se questionar sobre isso, porque às vezes a gente não sabe diferenciar e a gente tem que saber, a gente precisa saber pra gente, como eu falei, não cair nas armadilhas desses sentimentos, entendeu? Porque os sentimentos, eles podem trazer algumas armadilhas, a gente tem que saber ali driblar. A gente tem que ter ali uma inteligência emocional. Porque às vezes a gente fala, eu sou apaixonada nessa pessoa. Será que você é mesmo apaixonada por essa pessoa? Inclusive tem um vídeo muito bom de uma mulher que eu vou ver se eu acho pra colocar aqui. Ele é realmente bonito e interessante ou é a única pessoa da sua faixa etária no seu trabalho? Ele é realmente bonito e interessante ou ele só lembra um pouco o comportamento do seu pai? Sem julgamento, só uma pergunta. Ele é realmente bonito e interessante ou você só tá ovulando e ainda está na seca? Perguntando. Ele é realmente bonito e interessante ou você acabou de ver um filme de romance e ele foi a primeira pessoa que apareceu depois disso? Ele é realmente bonito e interessante ou você só está desocupada procurando um problema? Bom dia. Bom dia. Aí a gente tem que se questionar. Pra isso a gente tem que se questionar. Será que é uma apaixonite mesmo? Ou é só tara? Será que é uma apaixonite mesmo? Ou você tá só carente? Pode ser isso. Se for realmente uma apaixonite, essa pessoa aí que você está tendo uma apaixonite é legalzona mesmo? Ou é a apaixonite falando mais alto? Ou é o seu crush nessa pessoa falando mais alto? Porque a gente tem que questionar se é um crush da Tara e se é carência. E se for um crush mesmo, a gente tem que questionar por que a gente tá tendo um crush nessa pessoa. A Tara também e a carência também. Mas aí a gente questiona a Tara e a carência é mais básico. Mas o crush é que o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque o crush, a gente demora um pouquinho mais pra superar se tudo der errado. Sim, gente, eu estou pensando em tudo dar errado. Não estou pensando em tudo dar certo. Porque a gente tem que se preparar pro pior, não pro melhor. A gente tem que se questionar por que a gente crush aquela pessoa. Será que aquela pessoa ali é legalzona mesmo? Será que aquela pessoa ali é interessante mesmo? Ou é só o crush falando mais alto? Porque às vezes a gente começa a se interessar por uma pessoa que não é tão legal assim. Então a gente tem que analisar a pessoa. O que essa pessoa aí faz que torna ela tão legal? Será que ela é tão legal assim mesmo? E aí essa pergunta também nos ajuda a responder se realmente é um crush, ou se é uma tara, ou se é só carência. E aí uma pergunta assim ideal pra gente desvendar isso, pra gente ter respostas o que essa pessoa faz por você, sabe? No dia a dia, assim, na sua semana, sabe? O que essa pessoa já fez pra você? Porque às vezes a gente se apaixona
por uma ideia que a gente cria da pessoa. Ah, essa pessoa deve fazer isso. Ah, essa pessoa é legal se fizesse isso. Seria legal se essa pessoa fizesse isso. Seria legal se isso acontecer. A gente começa a se apaixonar por ideias e não por fatos. E a gente precisa se apaixonar por fatos. O que essa pessoa de fato faz por você? O que essa pessoa é legalzona mesmo? Em que momentos essa pessoa foi legal com você? Lista assim, essa pessoa foi legal comigo aqui, essa pessoa foi legal comigo aqui, essa pessoa foi legal comigo aqui. E lista também os momentos que ela não foi tão legal, sabe? Pra gente ver se balanceia ali, se compensa. A gente tem que fazer isso. Essa pessoa aí, ela é realmente interessante? Por que ela é interessante? Ela é interessante por causa disso, disso, disso. Isso aqui, ó, é alinhado com o ideal meu, isso aqui é interessante. Não sei o que, isso aqui. E ainda tem ainda tem o fator mais crucial, que é se a recíproca é verdadeira. Se o sentimento é mútuo, porque não adianta nada a pessoa ser realmente legal, a pessoa ser realmente bacana, ela ter sido legal com você em alguns momentos, e aí você, né, começa, nossa, essa pessoa é legal. Isso praticamente não vale muito, porque se essa pessoa não sente o mesmo por você, meu amor, não adianta de nada. Eu sei, é duro, eu sei, pega na minha mão, vamos, segue, pega na minha mão, eu tô com você. Eu sei que é duro você gostar de uma pessoa que realmente é legal, que é realmente interessante, que é legal com você, e essa pessoa não gostar de você de volta. Nossa, é terrível, eu sei como é que é, eu sei, pega aqui na minha mão, vamos junto. Mas é importante a gente ter consciência disso, porque isso são fatos, gente. Isso é o de menos, essas partes são assim, o de menos. O que importa é como a gente lida com isso. Por isso que a gente tem que se questionar, para a gente ter esses fatos. Primeiro, a gente levanta esses fatos. Depois, a gente lida com eles. Vamos lá, vamos fazer a timeline. A gente tem que primeiro descobrir se é um crush, se é uma tara, se é carência. E aí, se for um crush de verdade, a gente tem que descobrir por que a gente gosta dessa pessoa, para ver se ela é realmente bacana, se ela realmente tá interessante assim. E aí, se ela for, e a gente ainda tem que descobrir se é recíproco. E se não for, a gente tem que seguir com a vida. Não vamos ficar sofrendo. Tá bom, ali, uns 5 minutos de choro, 5 dias de choro, ok, mas depois a gente tem que seguir com a nossa vida, porque não dá pra gente ficar perdendo tempo sofrendo por alguém que não quer a gente. Não dá, gente. Passou, eu tenho 23 anos. Essa fase da minha vida foi com Deus. Foi de arrasta. Aliás, eu nem passei muito por isso. Eu passei, 1, 2, 3 vezes e acabou. É pouco, viu, gente? É pouquíssimo, porque o que eu vejo de gente sofrendo por gente, cara, é um tempo, viu? É um tempo que se todo mundo se juntasse, dedicasse assim, o Brasil não tava do jeito que tá, não. Essa fase pra mim já passou. Então eu faço essas análises na minha vida e sigo com elas, entendeu? Vamos lá. Aí a gente conseguiu esses fatos. Agora o que importa pra gente é como lidar com eles. Se a pessoa gosta da gente, beleza. Uau, esse é o melhor dos cenários. Esse a gente nem precisa se preparar. Mentira, a gente precisa sim. A gente precisa se preparar para esse cenário, porque aí a gente tem que começar a planejar como que isso vai dar certo, fazer pra isso dar certo. E aí a pessoa tem que e aí é um planejamento mútuo, não é só seu. Você tem que, né, aquilo que eu falei. A chave é a comunicação. E aí vai comunicar com essa pessoa e as duas vão planejar juntas, entendeu? Como vai ser daí pra frente, entendeu? E aí o pior cenário é essa pessoa não... Aliás, é o pior cenário, mas é simples de resolver. Porque se a pessoa não gosta de você, você vai fazer o quê? Você vai obrigar ela a gostar de você? Você não vai obrigar ela a gostar de você, né? Vamos aqui? Obrigada, dá a mãozinha, bom senso, vamos sentar, põe o pezinho no chão. Você vai fazer o quê? Você vai seguir com a sua vida. Você vai seguir com a sua vida. E aí você vai desvincular, você vai ver menos coisas dessa pessoa, vai interagir menos com essa pessoa. E isso ajuda você a superar, né? Tem uma história, né, da pessoa, não quero nada com você, mas a gente pode ser amigo. Não vou falar que eu desacredito disso, porque pode ser que aconteça, mas eu acho que há um tempo pra isso acontecer. Não dá pra ser ali, na hora que você falou, eu sou apaixonada por você, a pessoa vira pra você, eu não sou, mas a gente pode ser amigo. Aí você fala, então tá bom, vamos ser amigos. Não dá pra ser assim, na hora. Porque o sentimento que você alimentou, que você construiu, levou tempo. Pode ter sido rápido, pode ter sido devagar, mas levou um tempo maior do que 5 minutos, né? Vamos. Então, para você mudar isso na sua cabeça, para até você entender que não vai acontecer de fato do jeito que você imaginou, do jeito que você queria, leva um tempo, entendeu? O coraçãozinho, a cabeça leva um tempo pra cima lá, então não dá pra ser assim, vamos ser amigo, não dá. Você tem que dar uma afastada,
tem que dar uma organizada nas ideias, nas emoções, porque senão você vai misturar uma coisa na outra, vai dar ruim, vai dar ruim. Um exemplo disso é a Beth e o Art no Riverdale. Eu tô assistindo Riverdale e aí na primeira temporada tem esse trelelê dos dois, e aí acontece isso, ela é apaixonada por ele, mas ele não é apaixonado por ela, e elas falam, vamos continuar sendo amigos, vamos. E aí não dá muito certo ali de primeira. Não dá pra ser assim de bate-pronto. Nada nessa vida é assim de bate-pronto. Principalmente quando se trata de emoções, galera. Quando se trata de... Olha só que mecanismo, olha só que ironia, não? Quando se trata de emoções, a gente tem que ser o mais racional possível. Eu sei, momento blow minding. Quando se trata de emoções, a gente tem que ter inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É a razão. Você tem que deixar a razão te guiar, porque se você deixar só as emoções te guiarem, pode ser que dê ruim, pode ser que dê muito ruim. Então a gente tem que ter uma inteligência emocional, a gente tem que ouvir a voz da razão, porque os sentimentos, cara, eles são capazes de transformar a sua vida, eles são capazes de transformar você. Então você tem que lidar com as frustrações, você tem que lidar com a rejeição e tudo isso leva tempo. Para você lidar com isso, você precisa dos fatos que eu falei, você precisa traçar uma linha, uma estratégia para superar essas coisas. Talvez você tenha sim que se afastar das coisas que é aquilo, você não vai se curar do lugar que te fez mal. E é só um exemplo, mas não que, né, a pessoa te rejeitar é um mal, ai nossa, essa pessoa fez o mal para mim. Não, é só uma comparação. Ninguém lida bem com rejeição, é uma frustração. Entendeu? E aí são duas coisas, tem a rejeição e a frustração. E aí são duas coisas, dois sentimentos que não são muito bacanas que a gente tem que lidar. Então a gente tem que se afastar um pouquinho, ter uma visão panorâmica da coisa. E aí lidar com isso de uma forma, né, mais racional. Então, questionem tudo. Eu sou uma pessoa, assim, questionadoríssima. Eu sou chata mesmo. Eu questiono tudo. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu sou assim. Façam isso. Se questionem. Se você já estiver num relacionamento, também é bom se questionar às vezes. Porque às vezes a gente tá num relacionamento que não é muito bom, que não vai muito bem das pernas, e aí a gente vai levando com a barriga, a gente vai deixando pra lá, vai deixando pra baixo do tapete, e depois arde. E aí as emoções aí dentro, latentes, vão crescendo, vão virando mágoas, e aí é babado. E vão se questionando. Amizades também, essa amizade aqui realmente é legal mesmo, por que eu tô com essa pessoa na minha vida? Questionem as pessoas na vida de vocês, questionem por que vocês querem inserir pessoas na vida de vocês, sabe? Questionem quem já tá, quem tá querendo entrar, quem você quer colocar, porque é importante, porque a gente tem sim que ter consciência em tudo que a gente faz, a gente tem que ter consciência de cada passo que a gente dá nessa vida, porque tudo que a gente faz vai ter uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim, mas a gente tem que aprender a prever essas coisas, pra gente não ter que lá na frente lidar com os problemas do futuro, mas problemas que foram criados aqui no passado. Tem que fazer redução de danos. Eu amo esse termo, vocês sabem que eu adoro esse termo, é um termo assim que é o que eu já fazia na minha vida, agora eu só dei um nome à coisa. Tem que ter redução de danos em tudo nessa vida, porque senão a gente vai ter que lidar com as consequências disso lá na frente, junto com os problemas que a gente vai ter lá na frente. Porque vai ter sempre problema, sempre vai ter uma coisa pra gente ter que lidar, porque a vida é assim, cheia de coisas pra resolver. E a gente tem que aprender a resolver. Sentar e chorar e sofrer não vai adiantar. Pode adiantar por 5 minutos, mas isso é uma solução a curto prazo. A gente precisa começar a pensar em soluções a médio e longo prazo. A gente precisa pensar em cenários a médio e longo prazo. A gente tem que traçar planos na nossa vida. A gente tem que traçar estratégias na nossa vida. Porque se a gente tem um objetivo, a gente tem que alcançar aquele objetivo. Se o seu objetivo é ter um relacionamento e tem uma pessoa que você acha que pode ser possível aquilo, você tem que fazer todo esse questionário, fazer todos esses passo a passo pra você ver se realmente vai ser possível. Porque às vezes você planeja toda uma trajetória, todo um relacionamento, toda uma história, aí chega na hora da pessoa contribuir e ela não tá afim de você, e aí? E aí, agora que você já criou uma história inteira, uma fanfic inteira, aí você vai sentar e chorar? Tá bom, mas você pode fazer isso por 5 minutos, por 5 dias. Agora, fazer isso por 5 meses, 5 anos é complicado. É complicado, você tem uma vida pra tocar, toma vergonha nessa sua cara. Falando em planejamento, e relacionamento, e planejar coisas em conjuntos e afins, eu tenho uma pergunta. Não lembro se eu vi na internet, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que eu vi na internet que tem a ver com isso, que é um meme que fazem quando relacionamentos assim, duradouríssimos. E aí, na fase atual deles, eles estão super bem sucedidos e não sei o que. E aí, quando começou o relacionamento, eles não eram tão assim.
ou pelo menos o cara ou a menina não eram, e falam que foi pega na planta, né? Ai, a menina pegou o cara na planta, porque o cara não era, sei lá, tão bonito ou tão bem sucedido e afins. E aí falam que ela comprou ele na planta. Parei pra pensar sobre isso, né? A gente tem que ser inteligente, né? Não sei se, né, se essas pessoas estavam pensando nisso, mas é realmente um ponto a se observar. A gente precisa, não, essa pessoa aqui, ela tá na planta ou é um terreno abandonado? Entende? A gente tem que ver pessoas que a gente quer inserir na nossa vida se elas têm um futuro, principalmente para um relacionamento amoroso, para um relacionamento romântico. Amoroso, todo relacionamento tem que ser. Quer dizer, mais ou menos, né? Todo relacionamento. Vocês entenderam, hein? Hein? Tem que fazer isso, porque às vezes a gente tem um objetivo e a gente arranja um par que não tá batendo ali com os objetivos e aí vai dar, entendeu? Vai, e ó, a gente já viu isso dando muito errado por muito tempo com muita gente. Eu tenho certeza que você já viu isso, você sabe do que eu tô falando. Enfim, a gente tem que saber diferenciar um terreno baldio de uma pessoa na planta. E aí eu fiquei com esse questionamento. A gente foca no chefe ou no carinha que tem potencial para ser o chefe? E aí, qual vai ser? Um pouquinho ambicioso demais. Se você sabe, se é muito gostosão, muito gostosona, e quiser focar em um chefe, beleza. Não estou falando que você tem que pegar o seu chefe, tá, galera? Tô falando, pode ser o chefe de qualquer outro lugar. Você conhecer alguém, eu sou chefe de não sei o que, sabe? Não precisa ser o seu chefe em questão, pelo amor de Deus. Vai passar na RH depois, hein? Tem isso, né? Se você acha que você tem cacife, né? Se a pessoa se interessar também, vai essa, vai. Eu, no meu caso, focaria, sou um pouquinho mais humilde, eu focaria na pessoa que tem potencial para ser chefe. E aí, não adianta ser, tipo, filho do chefe. A pessoa tem que ter potencial, porque às vezes o filho do chefe tá lá na empresa só porque é o filho do chefe. Não quer dizer que ele tem potencial para ser o chefe, entendeu? Eu focaria na pessoa que tem potencial para ser o chefe. Ai, que interesseira, ai, que não sei o que, alpinista social. Tá bom, sim, tô nem aí. Só estou pensando no meu futuro e a gente tem que pensar no nosso futuro, galera. A gente tem que pensar no nosso futuro. Não adianta a gente querer se envolver com uma pessoa que é um pé rapado, que é uma vagabunda, que não faz nada da vida, sendo que a gente tem planos e sonhos e futuro e não dá, sabe? Não dá, não orna. A pessoa tem que estar alinhada ali. Nossa, tô parecendo uma conservadora de extrema direita, mas assim, tô mentindo. Vai, diz aí, tô mentindo? Não dá, gente. Se eu quiser ser presidente um dia, não dá pra ter alguém do meu lado que não quer nada com a vida, entende? A pessoa tem que ter um mínimo de ambição na vida, não é nem ganância. Ganância é outra coisa, outro tópico. A pessoa tem que ter um pouco de ambição, a gente tem que encontrar alguém com ambição. Se a gente tem ambição, ao nosso lado a gente precisa de pessoas que tenham ambição também, sabe? Não só romanticamente falando. A gente tem que ter pessoas ao nosso lado que nos levem pra cima, que queiram correr essa jornada junto com a gente, que queiram lutar tanto quanto a gente. Porque senão a gente vai estar levando um peso, desculpa a palavra, mas é real, a gente vai estar levando um peso do nosso lado. E não dá, sabe? Não dá pra gente carregar ninguém. Já é difícil andar sozinho, imagina ter que carregar alguém. Galera, é complicado. Então a gente tem que planejar, sabe? A gente tem que ter esse feeling, essa estratégia, essa inteligência emocional. E é diferente de alpinismo. Pra mim, é diferente. Se as pessoas enxergam isso como alpinismo social, beleza, tô nem aí. Se as pessoas enxergam isso como ganância, tô nem aí. Mas eu enxergo muito diferente de alpinismo social e ganância. É ambição. Você tem que ter ambição na vida. Então eu tenho a ambição de ter alguém na minha vida que tenha tanta ambição quanto eu, socialmente falando, economicamente falando e afins. Porque senão não bate, gente. Não bate. Não tem essa história dos opostos se atraem. É uma linha muito tênue. Não dá pra gente levar a ferro a fogo. Não é um negócio escrito em pedra. Pra mim, isso é muito diferente de alpinismo social. Isso é muito diferente de ganância. A ganância, ela é a mistura da ambição com o egoísmo. E aí surge a ganância. Agora, a ambição é quando você tem objetivos e você trabalha para alcançar esses objetivos, entendeu? Você trabalha duro para alcançar esses objetivos. Isso é ambição. Não pisando em ninguém, não se aproveitando de ninguém, não passando a perna em ninguém, porque aí sim se torna ganância. Quando você faz as coisas só pro seu bem e pensando no que você tem a ganhar e pensando só no seu, isso sim é ganância. É o egoísmo falando mais alto, a vaidade falando mais alto. Tudo isso tem relacionado à ganância. Agora, quando você tem objetivos e você quer alguém que te ajude a alcançar esses objetivos, ou pelo menos não te atrapalhe,
Se a pessoa não tem ambição, aí vai ficar complicado. Vai ficar complicado, porque é aquilo que eu falei. É praticamente carregar um peso. É o que é, gente. É o que é. E a gente tem que encontrar uma pessoa que vale a pena ter do nosso lado. Se a gente ficar se apaixonando por... Eu sei que não temos muito controle sobre quem a gente vai se apaixonar, mas a gente tem controle. Isso é um fato. Vamos lá. Esse é o fato. A gente não tem controle sobre quem a gente vai se apaixonar. Mas a gente tem controle a partir do momento que a gente sabe que a gente está apaixonado por essa pessoa. A gente tem controle de decidir o que fazer com essa paixão. Porque às vezes a gente se apaixona por alguém que não vai valer a pena. E aí a gente tem que seguir com a nossa vida. Se a gente sabe que aquela pessoa não vai valer a pena, se a gente fez todo esse passo a passo que eu falei e chegou à conclusão de que aquela pessoa não vai valer tanto a pena, então a gente tem que tomar a decisão de, sei lá, como eu falei, se afastar, enfim. E seguir com a nossa vida. A gente tem que deixar de se apaixonar por pessoas que não valem a pena. Nossa, eu, por exemplo, me apaixonei por garotos, sabe? Me apaixonei por alguém que não ia valer a pena. A gente tem que parar de se apaixonar por garotos e começar a se apaixonar por homens. Bons homens. Tem que parar de se apaixonar por garotas e começar a se apaixonar por mulheres. Boas mulheres. Alguém que vai te levar pra frente, alguém que vai te levar pra cima, alguém que vai te apoiar. Sei que, como eu falei, a gente não tem controle. Mas a gente pode parar de se apaixonar, sabe? Parar de estar apaixonado. A gente pode parar isso. Se afastando, enfim, tocando a vida, como eu falei. E indo atrás de alguém que... Indo atrás de alguém, não. Né? Que a gente também não tem mais o que fazer. Se você quiser ir atrás, vai. Eu não vou atrás de ninguém. Hoje em dia, eu não vou atrás de ninguém. Não é uma das minhas metas, como eu já falei. Não corra atrás de ninguém, eu corro atrás de mim, da minha carreira, dos meus sonhos, dos meus objetivos, de ninguém. Enfim, a gente tem que parar com essa palhaçada de sofrer por gente, por outra pessoa. Ah, estou apaixonada, mas eu não devia estar. Então você tem plenas condições, você tem a decisão, tá nas suas mãos, parar com isso. Ah, eu tô sofrendo. Você tem a decisão de parar de sofrer por essa pessoa. É só você realinhar aí suas ações, seus objetivos e traçar um plano, uma estratégia. Eu sei, galera, eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas essa é a vida, a gente não pode ficar sentado esperando que alguém faça alguma coisa por a gente, porque é o clichê, quem comanda a nossa vida somos nós, ninguém vai vir pegar na nossa mãozinha. Isso era quando a gente tinha 5, 6 anos de idade, 10 anos de idade, quando era uma criança, porque aí a gente não tem controle sobre a nossa vida. Mas quando a gente é uma pessoa adulta, meu amor, tudo, infelizmente, depende exclusivamente da gente. Quer você queira, quer não, tá nas suas mãos tomar as rédeas da sua vida, independente se você está apaixonado por alguém ou não, se você gosta de alguém ou não, se você está sofrendo por alguém ou não. As rédeas da sua vida são de sua responsabilidade. E aí, a partir do momento que você tem consciência sobre esses fatos, você tem controle e você tem responsabilidade, como eu já falei aqui. E aí, vai, segue em frente, bota um cropped e reage. Você vai ficar aí sofrendo? Você vai abrir mão da sua vitalidade, da sua juventude, da sua força pra sofrer? Melhor não, tá? Não tem ninguém assim aqui me ouvindo, tá? Se você tá aqui, você tá me ouvindo, eu espero que você não seja assim. Se você for, vamos mudar. Beijo, obrigada. É isso, um beijo da Anitta. Era isso, galera. Era isso, era o choquinho de realidade que eu tinha pra dar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem lá o que vocês acharam. Respondam as minhas perguntas, os meus questionamentos. Se você acha que tem alguém que está precisando ouvir a voz da sabedoria deste episódio, compartilhe com essa pessoa. Vamos espalhar a semente da inteligência emocional. A louca. Olha ela, toda coach. Enfim, se você acha que alguém está precisando ouvir um conselho, uma palavra amiga, vai lá, compartilha. Ajuda a palavra a chegar a mais gente. Um beijo e a gente se ouve por aí. Até o próximo episódio.